Olá, eu sou Cirlei Mendes e tenho ajudado empresários e líderes a terem as empresas melhores, a desempenharem sua função melhor através da organização da sua liderança, através da organização da sua equipe. Se você não é inscrito ainda no meu canal, aproveite agora e se inscreva. Hoje o nosso tema é um tema que é muito relevante quando eu estou dentro das empresas dando os meus treinamentos para a liderança e para as equipes. Então é algo muito recorrente, é uma queixa dos líderes muito recorrente. E eu acredito que vai fazer muito sentido para você. Então, se você está sentindo que a sua equipe está não trazendo os resultados que você deseja, está desalinhada, você pede uma coisa, eles fazem outra. Talvez o que está acontecendo com a sua equipe e até mesmo com você é que você não está tendo e não está entregando clareza do que você espera para a sua equipe. Isso é muito importante. E como que começa a fazer isso? Como que eu faço para dar essa clareza? Então, é isso que eu vou ensinar você hoje. Tá com papel e caneta na mão? Olha só, primeiro passo é você saber ao certo quais são as suas atribuições de líder. E se você é um empresário, eu diria as suas atribuições, talvez você trabalhe diretamente com a sua equipe, ou você tem um gerente, uma outra pessoa que te ajuda nessa situação de lidar com a equipe e também precisa saber as atribuições desse gerente, dessa pessoa que te ajuda aí, tá? Então, o que você vai fazer? Se você é sozinho ou se você tem um gerente, você vai sentar com ele, vai escrever. É importante essa escrita, por quê? Porque traz muito mais consciência, tá? E digo mais, escrita à mão, por quê? Porque a tua mente tá ali desenhando, escrevendo de verdade aquilo que você faz. E quando você só digita no computador, por exemplo, no teu celular, não tem o mesmo efeito para a tua mente. Então, você grava muito mais isso quando você escreve com a mão. Então, numa reunião, vocês vão descrever todas as atribuições que você tem ou que o seu gerente tem, ou se são as duas pessoas, o que ambos têm de atribuição. Tudo, desde a hora que ele chega, o que ele tem que fazer. Então, o gerente é quem abre a loja, então abrir a loja, desligar o alarme, abrir o caixa, tudo o que o gerente faz e tudo que você, como empresário, faz. Quais são as suas atribuições, certo? Feito isso, você vai alinhar primeiramente com essa pessoa. Se for só você que é empresário e líder dessa equipe, você vai ter ainda mais consciência, fazer uma análise de tudo que é da tua atribuição. Isso é importante porque isso você vai depois, num segundo momento, você vai passar essas informações para suas equipes. E aí eles vão ter clareza de para quem eles devem se reportar quando eles têm alguma dificuldade, quando eles têm alguma dúvida. Às vezes, o que eu tenho enfrentado é assim: existe o dono da loja, o dono da empresa, que tem as suas atribuições, e tem um gerente. Só que, como não está claro qual é a atribuição de um e de outro, o funcionário se reporta ao dono da loja, coisa que não precisaria ser para o dono da loja. Ele poderia ir direto ao gerente e resolver, não precisa nem chegar no dono da loja. E eu vou explicar também por que isso, né? Por que não deveria nem chegar no dono da loja algumas coisas que podem ser resolvidas entre, por exemplo, um gerente e o funcionário da sua empresa. Feito isso, as atribuições colocadas no papel dos dois, né? Vocês vão então divulgar isso para sua equipe. Porque aí ele vai saber para quem que ele vai se reportar. Cada pessoa da sua equipe, imagine se você tem uma equipe pequena, 4, 5 pessoas, e essas pessoas se reportando para você, que é o empresário, em vez de para o gerente, isso é muito ruim. Se você não tem gerente, claro que eles vão se reportar a você. Aí você vai, então, dizer que tipo de situações que é imprescindível ser reportada para você. Por exemplo, numa situação que vai faltar naquele outro dia por conta de um exame médico que tem que ser avisado com antecedência.
na situação de que tem que acompanhar o filho num médico, alguma coisa nesse sentido, e que vai sair mais cedo 1 hora. Tem que avisar você com antecedência, tá? Por que eu falo isso? Porque por mais óbvio que pareça, eu tenho dado treinamento nas empresas e recentemente um empresário me disse assim, a pessoa simplesmente saiu para ir levar o filho ao médico. Eu não sabia, ninguém sabia, a pessoa sumiu da empresa. E olha que problema que isso causa. Porque claro que ele teria que ter reportado isso para alguém, né? E talvez o dono da empresa não estava ali naquele momento, ou ele achou que não deveria, que não precisaria falar a respeito e simplesmente saiu. Então, eu não sei qual é o nível da tua empresa, o nível de organização nesse sentido. Então, eu tô pensando assim algo bem básico, bem inicial, para começar essa organização toda, tá certo? E como eu falei agora há pouco, nem sempre você, como empresário, precisa saber de todos os trâmites. Pode ser que existam situações que o gerente, se você tem um responsável, um encarregado, um gerente de loja, um gerente da sua empresa, ele pode resolver isso diretamente com o funcionário. Por quê? Para você, que é o empresário, ficar pensando muito mais na parte estratégica do teu negócio. Para você realmente focar naquilo que é importante, tá? Não somente naquilo que é urgente, naquilo que tem que ser visto agora. Porque é assim que a tua empresa cresce, se você focar nas coisas que são importantes para o crescimento da empresa, tá? E muitas vezes o que eu vejo na prática são empresários muito atarefados e que não dá tempo de pensar naquilo que é importante. Então ele fica só apagando incêndio, só olhando para o que é urgente e deixando de lado aquilo que é importante, tá? Feito isso, você vai então divulgou para as pessoas em que momentos que eles devem se reportar para você e em que assuntos que é com você, se você é um empresário, com o gerente, o encarregado, se você tem essa pessoa que te ajuda aí na tua empresa, ok? Num segundo momento, você vai pedir para a tua equipe, cada pessoa da tua equipe, não importa se você tem 3, 4, 5, 10, 20 funcionários, não importa. Você vai pedir para cada um, isso numa reunião que você vai fazer, para cada um colocar, listar na caneta, a próprio punho, de preferência na reunião. Então você vai dar alguns minutos, 15, 20 minutos, dependendo do tamanho da tua empresa, quantas pessoas tem e também as atribuições de cada um. Mas a ideia é que eles escrevam as suas atribuições, as suas próprias atribuições sejam escritas por ele mesmo, trazendo consciência para ele de tudo que ele deve fazer ao longo do dia. Então, desde que ele entra na empresa, o que ele faz? Ele vai listar. Se tem algumas tarefas que ele faz uma vez por semana, ele vai listar. Uma vez por semana faço isso. Se tem uma tarefa que é mensal, uma vez por mês, eu faço uma planilha tal e reporto para outra pessoa. Tudo isso vai ser listado, ok? Feito isso, eles vão entregar para você com o nome, né? Cada um escreve o nome. Vão entregar para você aquela lista de atribuições que eles entendem que é da sua atribuição. E você vai fazer uma análise do que está escrito ali. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas deixam de listar, deixam de colocar coisas que é da atribuição deles. Outras vezes eles colocam a mais, coisa que não é da atribuição daquela pessoa e ele pensa que é. Então essa atividade eu chamo de alinhamento. Até alinhamento das tarefas de cada um e alinhamento até da própria expectativa. Porque muitas vezes o empresário pensa que está contratando para aquela coisa e que é óbvio para aquela pessoa que ele vai fazer direitinho porque ele foi contratado para isso e ele não faz. Então tem uma frase que eu gosto bastante que é assim: o óbvio precisa ser dito. Então fica aí para você, o óbvio precisa ser dito. Então quando cada um escreve as suas atribuições, aí você vai analisar
todas aquelas folhas que eles te deram, com cada um com as suas atribuições, você vai pontuar aquilo, vai fazer uma análise bem importante, bem cuidadosa a respeito disso tudo e na sequência você vai ter uma reunião individual com cada pessoa, com a folha que ela escreveu das suas atribuições e você vai falando para ela, sim, isso aqui é tua atribuição, está correto, isso não é, acrescenta aquilo que não estava ali acrescentado. Você não imagina a clareza que isso dá para a pessoa que está recebendo isso. O que normalmente, principalmente em empresas pequenas, acontece? Contrata a pessoa, fala mais ou menos o que é da sua atribuição, muitas vezes eu falo assim, delarga, né? Porque não é delega, é delarga a pessoa ali e ela meio que se vire sozinha. E aí o empresário começa a se decepcionar com aquela pessoa, se decepcionar com os resultados que ela traz, se decepcionar e falando assim, nossa, mas na entrevista ela era muito diferente do que na prática está acontecendo. Então, esse alinhamento é necessário, tá? Eu não vou passar mais do que isso nesse vídeo, mas vou estar constantemente trazendo aqui outras opções de você organizar, de que forma vai fazer isso. Então, revisando, suas atribuições por escrito, se você tem um encarregado, um gerente, uma pessoa que te ajuda na administração e da tua empresa, que você e ele façam as suas atribuições por escrito, alinhe entre essas pessoas. Depois vão divulgar para a sua equipe, não importa se é uma equipe pequena ou grande, 3 pessoas já é equipe, 3, 4, 5, daí para frente já é equipe. Você vai falar para eles como que é, o que cada um é responsável, você e esse outro encarregado. Depois você vai fazer uma reunião geral, vai mostrar isso para eles e vai solicitar que eles escrevam as suas atribuições. Você vai pegar essa escrita, todas essas folhas, com essa relação de tarefas que cada um tem e só então você vai, depois disso, fazer uma reunião individual alinhando com essa pessoa tudo o que ela escreveu, tá certo? Por último, você vai pedir para que ela passe a limpo, porque talvez ficou rabiscado, você rabiscou ali. Agora você passa a limpo na letra dela todas as suas atribuições e isso vira um documento para a tua empresa. Esse documento vai ter o nome da pessoa, a data que ela escreveu aquilo e você vai guardar aquilo como um documento da tua empresa, tá certo? Você vai usar isso em outras reuniões com ela para fundamentar aquilo que talvez está esquecido lá para frente, né? E outros conteúdos vêm por aí, que talvez você vai precisar usar essa mesma folha onde ela escreveu as suas atribuições. Entendeu? Não é tão complicado, é trabalhoso, porque ter empresa é trabalhoso, isso é uma função importante aí da gente saber, mas é a organização da tua empresa no sentido da sua equipe que vai dar a diferença nos resultados que eles vão ter, tá certo? E que vão ter, de verdade, que você vai ter uma empresa lucrativa, que é isso que importa, tá bom? Muito obrigada, se não assinou esse canal ainda, assine agora, dá um like aí nesse vídeo se foi importante para você, e assim ele será distribuído para mais pessoas. Até a próxima!